Obrigada, senhor presidente. Começo a minha fala fazendo um agradecimento especial ao senador Walter Pinheiro, que gentilmente inverteu a ordem dos oradores para que eu pudesse me pronunciar primeiro, até porque a minha fala poderia muito bem ser considerada uma continuidade do pronunciamento do ilustre senador Blairo Maggi e também da parte dado pelo líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima. Porque eu ocupo hoje essa tribuna para falar de doença, ou melhor, de doenças. Eu sei que é um tema que nós não gostamos muito de falar. Não falamos muito das doenças físicas, talvez por medo delas, mas também venho falar da doença da alma. Essa doença da alma que chamo neste momento de doença ou doenças institucionais. E destas muitas vezes não falamos porque temos uma tendência a negá-las. A doença institucional a que me refiro, as doenças institucionais que estão contaminando todo o Brasil, a República Federativa, ela tem ameaçado a nossa jovem democracia. Ela tem ameaçado a democracia, senhor presidente, porque está levando a nossa geração de jovens, nossos filhos, nossos netos, a ter que conviver e aprender com conceitos que nós considerávamos até então enterrados num passado, ainda que num passado não muito longínquo. As doenças a que me refiro são doenças que não faziam mais parte do cotidiano, do vocabulário e sequer eram do conhecimento da nossa juventude. Estou falando aí de doenças, como na ordem que coloquei aqui, da inflação, da recessão, do desemprego, da segregação social e política, e eu quero utilizar nesse termo de uma forma muito específica, trocar essa palavra segregação pela palavra intolerância. Essa intolerância, ela tem dividido a sociedade brasileira. Ela já nos dividiu social e politicamente. Ainda não nos dividiu como povo. Ainda. Mas ela hoje já é uma febre e uma febre generalizada, institucionalizada. Uma febre como a febre Zika. Uma epidemia como a epidemia da Zika mencionada pelo líder do PSDB e de sua filha maldita, a microcefalia. Esta doença que nos assusta, que tem nos assustado, porque na realidade ela não só assombra as jovens mulheres e mães brasileiras e que se preocupam com o futuro de seus futuros filhos, mas também ela nos preocupa e nos atinge enquanto futuro, enquanto nação. A microcefalia não apenas reduz o cérebro dos nossos bebês, e causa com isso danos neurológicos irreparáveis, até mesmo doenças que nós nem sequer ainda conhecemos. Ela é mais grave, tanto a febre Zika quanto a microcefalia, ela está contaminando e atingindo todos os filhos, não só destas mães, mas toda uma geração futura. A geração, senhores senadores, senhoras senadoras e todos que estão nos ouvindo. A próxima geração que receberá de nós esse projeto inacabado de Brasil. Essa geração que terá a responsabilidade de fazer aquilo que não estamos tendo a coragem e a capacidade de fazer. Eu confesso que não sei qual é a epidemia ou a febre mais nefasta, se a febre Zika ou se a febre institucional. Sobre essa, a institucional, na forma de segregação, de intolerância, que lança essa nuvem escura sobre o nosso projeto futuro de nação, ela hoje pode ser vista não mais de forma oculta, sem rosto e sem face, pela internet, pelo WhatsApp, pelos meios de comunicação eletrônica, mas essa febre generalizada da intolerância, ela é vista nas ruas, nas discussões dos almoços de domingo, dos aniversários, das discussões entre pais, entre amigos, entre conhecidos, entre irmãos brasileiros. E ela chega às raias da agressão e do ódio de um povo que tinha orgulho de dizer que era o povo mais pacífico do globo terrestre.
E se hoje tantos filhos da Zika quanto os nossos filhos e irmãos brasileiros se encontram ameaçados, como estão ameaçados todos os doentes, como foi bem lembrado aqui no aparte, que infelizmente, quando precisam da saúde pública, a encontram de forma precária e omissa, se eles estão ameaçados, senhores senadores e senhoras senadoras, e esse é o cerne aqui da minha fala, isso é uma prova cabal, de que nós falhamos. E é preciso reconhecer esse erro. É preciso reconhecer essa falha. Com muito prazer, senador Cássio. Senadora Simone Tebet, agradeço a oportunidade do aparte que Vossa Excelência me concede para, mais uma vez, em primeiro lugar, registrar o trabalho sempre muito competente, sereno, firme, dedicado, capaz, qualificado que Vossa Excelência vem exercendo no Senado da República. Não é difícil para mim admirá-la, porque conhecemos nós dois a relação de fraternidade, de amizade que uniram os nossos pais, e isso transborda na nossa relação no Senado. E eu gostaria de, publicamente, mais uma vez, fazer a consignação da admiração do trabalho que Vossa Excelência realiza com muita altivez, com muita independência, com muita firmeza, num momento grave da vida nacional. E o tema que Vossa Excelência traz à tribuna do Senado mais uma vez precisa ser, de fato, incorporado na agenda diária do Congresso Nacional, da imprensa brasileira, porque os brasileiros estão sofrendo, estão morrendo, numa proporção jamais vista na história recente desse país. É claro que problemas na área de saúde nós tivemos sempre. Sempre tivemos dificuldades no modelo arrojado, criado na Constituição de 88, do Sistema Único de Saúde. Somos, talvez, o único país do mundo com a nossa dimensão territorial de um verdadeiro continente, com uma população expressiva, que optou por um regime ou um sistema universal de atendimento em saúde. Então, o atendimento em saúde pública sempre foi um grave problema. Só que agora nós estamos vivendo uma calamidade pública. Não é apenas a falta de um medicamento ou a ausência de humanização de um atendimento ou a inexistência de vagas de um hospital. Nós estamos falando de mortes, mortes em proporções jamais vistas. É duro dizer isso, mas as pessoas estão morrendo abandonadas. As pessoas estão morrendo entregues à própria sorte. E as que conseguem sobreviver sofrem barbaridades, sofrem dores físicas, limitações extremas. É um quadro caótico, um quadro de calamidade pública. Eu não estou sendo dramático na minha fala, mas é preciso que o Senado Federal possa cobrar das autoridades dos governos estaduais, e aqui não há crítica dirigida a este ou aquele partido, são a todos os governantes do Brasil que precisam adotar uma providência. Não é possível que um país como o nosso não consiga comprar um fumacê para as cidades, para os estados não tomam providências. Eu estive, senadora Simone, eu não quero ser muito longo do meu parte, como eu faço com muita frequência, como Vossa Excelência faz seguramente no Mato Grosso do Sul, visitando algumas cidades da Paraíba, notadamente do Vale do Piancó. Estive em Conceição, passei por Ibiara, Diamante, Itaporanga, fui a Monteiro, Sumé. Especificamente em Itaporanga, praticamente toda a população daquela cidade ou já foi contaminada pela dengue, pela zika ou pelo chikungunya. Falava há poucos instantes com o prefeito Fábio Moura, registrei isso ontem aqui no Senado, da cidade de Riachão. A população daquela cidade, praticamente metade já foi contaminada. Eu estou citando apenas dois exemplos, mas isso pode ser generalizado. E as mortes estão ocorrendo. E as pessoas não sabem a quem recorrer. É um estado de calamidade verdadeiro que se soma àquilo que o senador Blairo disse há poucos instantes na tribuna, com esse quadro de desemprego. Ou seja, o Brasil caiu num abismo.
Não é que nós estamos à beira de um precipício. Não, nós já caímos no abismo. E é preciso, com urgência e com a emergência que a situação nos impõe, adotarmos providências para ontem, para que, pelo menos nesses quadros agudos de emergência e urgência, o Estado brasileiro possa agir. E aí eu me refiro especificamente a esse drama da população atingida com a gripe H1N1, com Zika, com chikungunya, com dengue, nesse verdadeiro estágio de calamidade pública que o Brasil vive. É isso mesmo, estamos diante de uma calamidade pública com um governo omisso, incompetente, insensível, desumano, que permite que milhões e milhões de brasileiros não apenas sofram terríveis dores físicas, limitações de toda ordem, mas percam as suas vidas. Vidas estão sendo ceifadas e é preciso que se dê um basta urgente nessa situação e possamos tomar providências para salvar aquelas vidas que podem ainda ser salvas e lamentar aquelas que já perdemos pela omissão, pela incompetência, pelo desgoverno que impera hoje no Brasil. Agradeço a Vossa Excelência pelo aparte e cumprimento mais uma vez, não apenas pelo pronunciamento, mas por sua atuação digna e honrada no Senado da República. Obrigada, senador Cássio, pelas palavras gentis. Eu que tenho que agradecer o vosso aparte, se me permitir incorporar ao meu pronunciamento, porque Vossa Excelência só engrandece e enriquece a minha fala, neste que é o Dia Mundial da Saúde. E eu não ia nem mencioná-lo, porque na realidade seria mundial lá fora, né, em homenagem à saúde ou à saúde pública que é feita mundo afora. Aqui nós podíamos muito bem dizer que esse dia 7 de abril, nós podemos dizer que nesse dia é o Dia Nacional da falta dela. O dia da falta de saúde pública no Brasil. Porque, muito bem lembrado pelo senador Cássio, e aí fazendo paralelo com a fala do senador Blairo, a Zika, a febre Zika e todas as consequências que ela traz, trazido por esse vetor Aedes aegypti, eu falo aí da microcefalia, da dengue, da chikungunya, até da febre amarela, porque eu ouvi agora falar que há uma preocupação, uma vez que ela ainda é uma epidemia em alguns países da África, de voltar a sê-lo aqui também no Brasil. Aliado a essa microcefalia física e as doenças endêmicas que o Brasil vive, não só de hoje, também do passado, nós hoje temos uma outra microcefalia que precisa ser analisada, talvez a grande responsável pela microcefalia física, e eu me refiro à microcefalia política. Se a microcefalia física, significa a redução do cérebro das nossas bebês e das nossas crianças, causando, como eu disse, danos neurológicos irreparáveis, a microcefalia política é a atrofia, é a miopia da classe política de conseguir enxergar além do hoje. Isso é a miopia. Eu sou míope, eu sei muito bem, eu enxergo muito bem até uma determinada distância, depois fica tudo embaçado. Mas enxergo tão bem de perto que ainda não preciso, apesar de ter passado os 40 anos, ainda não preciso de óculos para perto. E é isso que a nossa classe política está vivendo. Nós estamos conseguindo ver o hoje e não conseguimos nem virar a página e resolver o problema do agora. Em compensação, o amanhã e o depois da manhã parece de uma distância e de uma nuvem perante a nossa visão gravíssima. Essa microcefalia política levou à intolerância, leva ao descaso com a educação, leva à violência urbana, leva à falta de planejamento e de combate às desigualdades sociais e regionais. É desse futuro muito próximo que eu estou falando e que nós estamos aí, infelizmente, por essa microcefalia política, por essa doença institucional, essa febre que acometeu todos nós, inertes, apáticos, sem saber para onde ir, aguardando um acontecimento político como se ele pudesse, depois do acontecido, com impeachment ou sem impeachment, nós tivéssemos um outro Brasil. Nós não teremos um Brasil melhor com ou sem o impeachment, nós teremos um Brasil com problemas imensos que ficaram se acumulando sem ações permanentes e constantes, e nós teremos um problema ainda muito maior a ser resolvido. Mas, como eu disse, cabe a cada um de nós assumir a responsabilidade, mas também agir e ter a certeza de que esse descalabro não é fruto do acaso ou do acidente. O Aedes aegypti, que já foi erradicado no século passado por 2 vezes, no início do século passado, depois na década de 50,
voltou na década de 70. A pergunta é, por quê? Por causa do descaso, da omissão, da má gestão, da incompetência e, por que não dizer, e principalmente, por causa da corrupção, senhor presidente, da falta de reformas estruturantes. Da mesma forma que faltou e falta uma reforma urbana para resolver os problemas caóticos das nossas cidades, falta uma reforma política para reformar a classe política e a todos nós. Resta saber, e aí já indo para a fase final da minha fala, resta saber se conseguiremos. Se conseguiremos, senador Walter, fazer a reforma urbana necessária para fazer uma limpeza, a começar pelo saneamento básico nas nossas cidades, fonte principal dessa endemia, dessa epidemia de dengue, zika e chikungunya. Basta saber se conseguiremos fazer um planejamento urbano que permita às nossas cidades que cresceram de forma desordenada, graças ou fruto do êxito rural do final do século passado e do crescimento populacional que acabou sendo acelerado, chegando numa cidade, das cidades totalmente despreparadas, sem instrumentos públicos eficientes para acolher de forma igual e com serviços públicos de qualidade toda essa população, mas principalmente resta saber se nós teremos a coragem e capacidade de fazer as reformas estruturantes, a começar pela mãe de todas elas, que é a reforma política. Não há outra saída. Eu aqui já finalizando, quero aqui ler uma frase que me chama muita atenção e que é muito pertinente ao momento em que vivemos. Hegel, filósofo alemão, disse certa vez: um organismo fica doente quando um ou mais órgãos deixam de trabalhar em benefício do conjunto, o que cria um sistema de desequilíbrio que, no limite, levará à morte o organismo como um todo. Se o coração ou o cérebro para, o corpo morre. E eu pergunto se não é isso o que está acontecendo com o país. Um desequilíbrio desordenado a começar dos poderes, que ainda são independentes, ainda, mas não mais harmônicos. De um presidencialismo atual diferente do que preceitua o texto constitucional. Um presidencialismo de coalizão que realmente, infelizmente, não une coisa alguma ao interesse público. Ao contrário, hoje serve para barganhas de cargos e ministérios da forma mais agressiva possível. Antes, eram oferecidos cargos e ministérios em nome da governabilidade e dentro de um limite isso era e é razoável porque ninguém governa sozinho. Mas hoje, esse presidencialismo de coalizão passou a ter outro nome. Essa barganha que hoje muitos dizem com um nome bonito, né, de repactuação, tem um nome muito claro. Chama-se balcão de negócios, fisiologismo da forma mais nefasta e endêmica. Esse fisiologismo que está fazendo com que se entregue cargos e ministérios por conta de voto contra o impeachment. Esse desequilíbrio, ele não é só dos poderes, mas também partidários. E esta é um grande dilema que eu sempre vivi dentro do meu partido e que eu espero que o atual presidente, Romero Jucá, tenha a capacidade de mudar. De que o meu partido, o PMDB, possa voltar a ouvir as bases e não fazer, num sistema de ditadura partidária, do dia. Já estou concluindo, senhor presidente, não preciso mais do que os 2 minutos colocados aí no painel. Eu espero, sinceramente, que o nosso partido, a partir de agora, com a presidência do senador Romero Jucá, virando uma página, possa voltar a ouvir as bases deste partido, que não é nacional, é um partido regional, e que, através das bases, nós possamos voltar a ser o partido de Ulisses Guimarães. Na minha fala final,
final, ao agradecer a paciência de todos, quero finalizar, senador Dário, Vossa Excelência, que também é do meu partido e que eu sei que tem a mesma linha de pensamento, para dizer que o Brasil está doente. O Brasil está numa febre endêmica generalizada. Nós não podemos deixar que essa febre, senadores, vire uma convulsão. É preciso que nós voltemos a ter uma instituição forte, que nós possamos fortificar as instituições e fortalecer a democracia sob pena de matar a nossa querida democracia e os ideais democráticos da justiça social. É preciso restabelecer o equilíbrio, mas é preciso restabelecer o equilíbrio não apenas com base nos princípios legais, sim, através de pilares sólidos como o da legalidade, mas também através dos princípios da publicidade, da impessoalidade, da eficiência também, mas acima de tudo, em cima de pilares sólidos como o da moralidade e o da ética. Eu sei, senhores senadores, que estou pedindo muito, porque é preciso coragem para mudar, mas é preciso mudar. Muito obrigada, senhor presidente, pela paciência.